Jeremias capítulo 8. Naquele tempo, diz o Senhor, lançarão fora das suas sepulturas os ossos dos reis e dos príncipes de Judá, os ossos dos sacerdotes e dos profetas, e os ossos dos habitantes de Jerusalém. Espalhá-los-ão ao sol, e à lua, e a todo o exército do céu, a quem tinham amado, e a quem serviram, após quem tinham ido, e a quem procuraram, e diante de quem se tinham prostrado. Não serão recolhidos nem sepultados, serão como esterco sobre a terra. Escolherão antes a morte do que a vida, todos os que restaram desta raça malvada, que ficaram nos lugares para onde os dispersei, diz o Senhor dos Exércitos. Dize-lhes mais: assim diz o Senhor, quando caem os homens, não se tornam a levantar? Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar? Por que, pois, esse povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente? Persiste no engano, não quer voltar. Eu escutei e ouvi. Não falam que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um corre a sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as suas estações. A rola, a andorinha e o grou observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis: somos sábios, e a lei do Senhor está conosco? Pois, com efeito, a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Portanto, darei suas mulheres a outros, e os seus campos a novos possuidores, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à ganância. E tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Serão envergonhados, porque cometem abominação, sem sentir por isso vergonha. Nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Eu os consumirei de todo, diz o Senhor. Não haverá uvas na vide, nem figos na figueira, e a folha já está murcha, e já lhes designei os que passarão sobre eles. Por que estamos ainda sentados aqui? Reuni-vos, e entremos nas cidades fortificadas, e ali pereçamos, pois o Senhor já nos decretou o perecimento, e nos deu a beber água venenosa, porquanto pecamos contra o Senhor. Espera-se a paz, e nada há de bom, o tempo da cura, e eis o terror. Desde Dan se ouve o resfolegar dos seus cavalos, toda a terra treme à voz dos rinchos dos seus garanhões, e vêm, e devoram a terra e a sua abundância, a cidade e os que habitam nela. Porque eis que envio para entre vós serpentes, áspides, contra as quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor. Oh, se eu pudesse consolar-me da minha tristeza, o meu coração desfalece dentro em mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Por que me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com os ídolos dos estrangeiros? Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Estou de luto. O espanto se apoderou de mim. Acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Jeremias capítulo 9. Oxalá minha cabeça se tornasse em águas,
e os meus olhos em fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Oxalá tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes. Então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de traidores. Curvam a língua como se fosse o seu arco, para a mentira. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia e malícia, e não me conhecem, diz o Senhor. Guardai-vos cada um do seu amigo, e de irmão nenhum vos fieis. Porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando. Cada um zomba do seu próximo, e não falam a verdade. Ensinam a sua língua a proferir mentiras. Cansam-se de praticar a iniquidade. Vivem no meio da falsidade. Pela falsidade recusam conhecer-me, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os acrisolarei e os provarei. Porque de que outra maneira procederia eu com a filha do meu povo? Flecha mortífera é a língua deles. Falam engano. Com a boca fala cada um de paz com o seu companheiro, mas o seu interior lhe arma ciladas. Acaso por essas coisas não os castigaria, diz o Senhor? Ou não me vingaria eu de nação tal como esta? Pelos montes levantarei choro e pranto, e pelas pastagens do deserto lamentação, porque já estão queimadas, e ninguém passa por elas. Já não se ouve ali um mugido de gado. Tanto as aves dos céus como os animais fugiram e se foram. Farei de Jerusalém montões de ruínas, morada de chacais, e das cidades de Judá farei uma assolação, de sorte que fiquem desabitadas. Quem é o homem sábio que entenda isto, e a quem falou a boca do Senhor, homem que possa explicar por que razão pereceu a terra e se queimou como o deserto, de sorte que ninguém passa por ela? Respondeu o Senhor: porque deixaram a minha lei, que pus perante eles, e não deram ouvidos ao que eu disse, nem andaram nela. Antes andaram na dureza do seu coração, e seguiram os Baalins, como lhes ensinaram seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que alimentarei este povo com absinto, e lhe darei a beber água venenosa. Espalhá-los-ei entre nações, que nem eles, nem seus pais conheceram, e enviarei a espada após eles, até que eu venha consumi-los. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai e chamai carpideiras, para que venham. Mandai procurar mulheres hábeis, para que venham. Apressem-se e levantem sobre nós o seu lamento, para que os nossos olhos se desfaçam em lágrimas, e as nossas pálpebras destilem água. Porque uma voz de pranto se ouve de Sião: como estamos arruinados! Estamos sobremodo envergonhados, porque deixamos a terra, e eles transtornaram as nossas moradas. Ouvi, pois, vós, mulheres, a palavra do Senhor, e os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca. Ensinai o pranto às vossas filhas, e cada uma à sua companheira a lamentação. Porque a morte subiu pelas nossas janelas, e entrou em nossos palácios, exterminou das ruas as crianças, e os jovens das praças. Fala, assim diz o Senhor: os cadáveres dos homens jazerão como esterco sobre o campo, e cairão como gavela atrás do segador, e não há quem a recolha. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em que conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei
a todos os circuncidados, juntamente com os incircuncisos, ao Egito, a Judá e a Edom, e aos filhos de Amon e a Moabe, e a todos os que cortam os cabelos nas têmporas e habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Jeremias capítulo 9. Oxalá minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos em fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Oxalá tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes. Então deixaria o meu povo, e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de traidores. Curvam a língua como se fosse o seu arco, para a mentira. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia, e não me conhecem, diz o Senhor. Guardai-vos cada um do seu amigo, e de irmão nenhum vos fieis. Porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando. Cada um zomba do seu próximo, e não falam a verdade. Ensinam a sua língua a proferir mentiras. Cansam-se de praticar iniquidade. Vivem no meio da falsidade. Pela falsidade recusam conhecer-me, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os acrisolarei, e os provarei. Porque de que outra maneira procederia eu com a filha do meu povo? Flecha mortífera é a língua deles. Falam engano. Com a boca fala cada um de paz com o seu companheiro, mas o seu interior lhe arma ciladas. Acaso por estas coisas não os castigaria, diz o Senhor? Ou não me vingaria eu de nação tal como esta? Pelos montes levantarei choro e pranto, e pelas pastagens do deserto lamentação, porque já estão queimadas, e ninguém passa por elas. Já não se ouve ali o mugido de gado. Tanto as aves dos céus como os animais fugiram e se foram. Farei de Jerusalém montões de ruínas, morada de chacais, e das cidades de Judá farei uma assolação, de sorte que fiquem desabitadas. Quem é o homem sábio que entenda isto, e a quem falou a boca do Senhor, homem que possa explicar por que razão pereceu a terra e se queimou como deserto, de sorte que ninguém passa por ela? Respondeu o Senhor: porque deixaram a minha lei, que pus perante eles, e não deram ouvidos ao que eu disse, nem andaram nela. Antes andaram na dureza do seu coração, e seguiram os Baalins, como lhes ensinaram seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que alimentarei este povo com absinto, e lhe darei a beber água venenosa. Espalhá-los-ei entre nações, que nem eles, nem seus pais conheceram, e enviarei a espada após eles, até que eu venha consumi-los. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai e chamai carpideiras, para que venham. Mandai procurar mulheres hábeis, para que venham. Apressem-se e levantem sobre nós o seu lamento, para que os nossos olhos se desfaçam em lágrimas, e as nossas pálpebras destilem água. Porque uma voz de pranto se ouve de Sião: como estamos arruinados! Estamos sobremodo envergonhados, porque deixamos a terra, e eles transtornaram as nossas moradas. Ouvi, pois, vós, mulheres, a palavra do Senhor, e os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca. Ensinai o pranto a vossas filhas, e cada uma a sua companheira a lamentação. Porque a morte subiu pelas nossas janelas, e entrou em nossos palácios, exterminou das ruas as crianças, e os jovens das praças. Fala, assim diz o Senhor: os cadáveres dos homens jazerão como esterco sobre o campo,
e cairão como gavela atrás do segador, e não há quem a recolha. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em que conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todos os circuncidados, juntamente com os incircuncisos, ao Egito, a Judá e a Edom, e aos filhos de Amon e a Moabe, e a todos os que cortam os cabelos nas têmporas e habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração.